homenagem ao Dia das Mães, a Fundação Hospitalar de Feira de Santana promove uma ação especial de saúde para as mulheres. De 15 de abril até o dia D, 9 de maio, estão sendo realizadas marcações de consultas e exames gratuitos no CMDI 2, no bairro Baraunas, das 8 ao meio-dia. Mamografia, ultrassonografia, cardiologia, ortopedia e muitas outras especialidades. Para participar, basta apresentar solicitação médica e documento de identificação. O atendimento acontece enquanto houver vagas. Prefeitura de Feira. Todo dia tem trabalho chegando. Tá começando mais um Tirando o Crachá. Quero começar agradecendo a você que toda quarta-feira está junto com a gente nesse podcast. Agradecer também a minha parceira Ana Clara. Sempre juntos. E hoje, como toda quarta-feira, a gente vai falar sobre o mercado de trabalho, geração Z, contar um pouquinho da história dele também na pandemia, que ele foi diretor do trabalho em Salvador. Seja bem-vindo, Magno Felsenburg. Obrigado. É uma satisfação estar aqui. Adorei o convite, viu? Porque Tirando o Crachá, o nome é sugestivo, né? E hoje a gente tem essa versão, né? Tira o crachá ou coloca o crachá? Qual é a posição que você vai tomar? Qual é a direção que você vai tomar? Vai ingressar no mercado formal e colocar o crachá ou vai tirar o crachá e ser empreendedor? Perfeito. Fico muito feliz, Magno, pela sua presença. A gente, enquanto propulsores desse movimento, a gente fica muito feliz, né, Gil? Porque a gente entende o quanto podemos corroborar para a sociedade como um todo. E a sua presença aqui hoje, sua ilustre presença, vai trazer, sem sombra de dúvidas, um bate-papo para lá de especial. Então, as honras da casa são todas para você. Maravilha. Vou começar a falar um pouquinho sobre a Casa do Trabalhador, né? São 16 meses à frente. O que é que você já conseguiu implantar? Acredito que tenha melhorado muita coisa. A gente vê todo dia muitas oportunidades de emprego aqui em Feira. Qual o panorama da atual situação que você pode deixar para a gente? É verdade, ali é uma missão, né, à frente de um lugar que emprega pessoas, que também tem uma missão de qualificar pessoas, né, e além disso também atende o seguro-desemprego, ou seja, aquele que está num momento de rescisão contratual. E eu orei muito a Deus, né? As pessoas perguntam, Mário, não é porque você tem muita experiência? Eu digo, não, é oração, é fé em Deus. Porque ali é um lugar que você está contribuindo com o próximo, né? Fazendo bem ao próximo, né? Então, amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, a gente, às vezes, fala muito de amor, fala de Jesus, mas não executa. Na hora de fazer a sua parte, você não faz. Então, o fato de você estar no órgão público não impede. Ao contrário, você está dentro de um governo, a expectativa das pessoas é que existe esse olhar pelo próximo, empatia, né? Empatia. A gente às vezes vê um mundo com muita intolerância, preconceito, apesar de ser coisas que a gente não entende por que existe ainda, né? Mas existe. Então, a missão tem sido abençoada, porque a gente percebe as vagas de emprego, né? Com volume grande, né? 100 vagas, 200 vagas. Às vezes surgem 400 vagas de emprego. Já chegamos a ter um dia até 1000 vagas de emprego. Porque as empresas que trabalham com call center, né, com atendimento ao cliente, elas têm grande oferta. Então, quando soma com a que já está na nossa rotina, fica um volume enorme de possibilidade de trabalho. Mas o que mais assim, me marcou e o que eu tenho trabalhado bastante é a questão da qualificação. Porque de 2013, 2014 para cá, acabou a qualificação no Brasil. Em que sentido? O governo federal mandava dinheiro para as prefeituras e as prefeituras contratavam empresas para realizar a qualificação. Isso acabou. O governo federal começou a ele mesmo contratar o Sistema S e ficar oferecendo o que você escuta o Senai está oferecendo gratuito, o SESCENAT, né, o SENAC, tudo isso contratado via governo federal, né? Só que é importante que a coisa seja executada na municipalidade, porque quem conhece o trabalhador, quem olha no olho, vê, sente
quem está sentindo a necessidade da indústria da cidade, do comércio da cidade, do que mais emprega na cidade. Então não dá para fazer um modelo federal para qualificação. Não dá para criar uma plataforma online de qualificação e só. A online é importante, mas precisa ter o presencial. Então quem sabe fazer o presencial é o município. Nem o Estado tem condição de fazer. Porque é o município, são as pessoas que vivem naquele local, naquela localidade, que estão preparadas para fazer. Mas graças a Deus eu tenho conseguido avançar nisso com parceiros privados. Os parceiros privados de feira têm estendido a mão, têm vindo para dar suporte, né? O Sistema S também ele aparece de vez em quando, para também dar algum tipo de suporte. Mas eu acharia que deveria ser mais. Né? O Sistema S, o SENAC, o SENAI, o SENAT, agora tem o SENAR aqui em Feira, eles deviam ser mais próximos. Por quê? Porque a Casa do Trabalhador é o órgão que existe para empregar e para qualificar. Então, eu ainda sinto muitas barreiras da burocracia, de governos, que impedem o andamento desse sistema de qualificação fluir com mais rapidez, com mais transparência, com mais tranquilidade. Para quê? Para atender o trabalhador local. Só para a gente entender, antigamente o dinheiro vinha para a Casa do Trabalhador, hoje ele vai para o Sistema S. E como é que funciona hoje a Casa do Trabalhador em questão de verba? É da própria prefeitura, aí você faz parcerias com instituições privadas, como é que funciona? Antes, inclusive, tinha um recurso que sustentava a própria Casa do Trabalhador. A contrapartida da prefeitura era a folha, os funcionários, né? Mas, por exemplo, na área de psicologia, o governo também pagava. Então, a gente tinha uma estrutura de recurso que hoje ainda existe o fundo a fundo. Agora mesmo, a nova Casa do Trabalhador, que está para ser inaugurada lá no Shopping Popular, o recurso é todo federal. Então, eles estão hoje encaminhando recurso direcionado a quê? A estrutura. Então, vai comprar computador, vai comprar as cadeiras, ar-condicionado, tudo com recurso federal. Então, permanece a parceria do fundo a fundo em relação à liberação de recursos. Mas na área da qualificação, isso desapareceu. Um dos pontos extremamente debatidos hoje no mercado é qualificação versus desemprego. O que é que a gente mais tem? Vagas ou vagas não preenchidas por falta de qualificação? É uma mistura. Eu tenho vaga que não é preenchida. Muitas vezes não é por falta de qualificação, porque são vagas que necessariamente não precisam de tanta qualificação, né? São os empregos, os trabalhos mais simples, vamos assim dizer, que você encontra dificuldade porque essa base populacional resiste a assinar a carteira. Hoje você já enfrenta isso. Por que a pessoa resiste a assinar a carteira? Ela é ruim? Não. Por que ela não quer assinar a carteira? Porque ela tem algum benefício no seu núcleo familiar e ela pode manter esse benefício e fazer diária. Então, a diária hoje é uma alternativa que você agrega com o benefício que já tem dentro daquela família. Você veja que até o jovem aprendiz hoje está difícil contratar. Por quê? Porque ele assina a carteira. E se ele assina a carteira, entra renda. E essa renda pode impactar em algum benefício que aquela família receba. O governo mudou as regras para que caso alguém na família receba salário, você fica até um ano recebendo o benefício do governo com a redução do valor, por exemplo, de 600 para 300 reais. Eu acho que isso precisa ser repensado, porque a realidade é que um salário mínimo não sustenta a família. Então as pessoas compreenderam isso, que salário mínimo não sustenta a família, aí as pessoas ficam com o benefício do governo e alguém da família faz diária. Ou todo mundo faz. Porque essa opção de diarista já é uma coisa normal no mercado do trabalho. Todo lugar tem diarista. Agora, as grandes empresas não aceitam diarista. E sobre essa informalidade? Porque, de fato, essa questão dos benefícios gera uma informalidade num país e principalmente na nossa sociedade local. Quais são as medidas que o senhor prevê enquanto diretor da Casa do Trabalhador que podem ser minimizadas diante de uma situação como essa? Bom, lá a gente trabalha com estímulo à pessoa em compreender que é melhor perder o benefício. Reduzir e depois chegar um tempo que vai perder. É melhor, por quê? Porque você vai entrar no sistema de previdência.
Você vai entrar no sistema de seguro-desemprego. Você vai entrar no sistema de FGTS. Você vai entrar no sistema de 13º. Você vai entrar no sistema de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, aposentadoria por idade. Então, esse sistema previdenciário e o sistema de governo lhe dá uma garantia muito melhor do que um benefício do governo. Então, gerar consciência. Isso, aí fruto disso. Hoje mesmo, a gente estava no CRAS. Eu criei o programa Casa CRAS. É a Casa do Trabalhador dentro do CRAS. O que é o CRAS? É o lugar que dá benefício. Mas a gente tem que levar para o CRAS emprego, trabalho. Para começar a ter esse choque de gestão. Né? Porque todo mundo vai ali porque vai em busca de um benefício. Que é muito importante esse benefício. A gente tem que quebrar esse paradigma que todo mundo que de algum momento se manifesta em relação ao benefício, que você quer acabar com o benefício. Não, a gente não quer acabar com o benefício. O benefício tem que persistir. É ótimo, é essencial, ajuda a sociedade, mas se existe uma possibilidade de você sair para você ingressar no mercado de trabalho, ingressar no mercado de trabalho é a melhor opção. Se puder prorrogar por mais tempo o benefício, enquanto estiver estudando o menino até concluir o 2º grau, o benefício persiste, mesmo que o pai trabalhe. Ótimo, maravilha. Sabe por quê? Porque um salário mínimo não dá para sustentar a família. Isso é um fake news. Eu faço mercado. Um salário mínimo não tem como sustentar, dá dignidade à família. Então, quem consegue sobreviver no salário mínimo é porque faz isso aqui, ó. Se vira. E abre mão de alguma coisa, porque não consegue. Ele não consegue com a conta de água, com a conta de luz, com o transporte e comida. E aluguel, se tem casa ou se não tem casa, entendeu? Não tem condição. E como é que tem sido o resultado desse projeto Casa CRAS? Tem sido bom. A depender da localidade, você percebe uma maior adesão. Né? Determinado CRAS que a gente visita, tínhamos no CRAS de São José. Foi muito movimentado. O CRAS, o sistema lá fez um trabalho bem de divulgação, conseguiu atrair pessoas. Muitas pessoas foram encaminhadas para fazer seleção de emprego. Já outro CRAS, a depender da localidade, a gente percebe até um receio. Porque as pessoas, então eu vou perder o benefício. Né? Então eu acho que o governo federal, porque ele é que paga o benefício, ele precisava fazer um trabalho mais educativo em relação a isso. Através de políticas públicas, né? Em relação do convencimento, do serviço social, como foi feito no Minha Casa Minha Vida. Quando começou Minha Casa Minha Vida, começou muito abruptamente, sem ter, porque eu fui secretário de habitação que cuidou disso, então não tinha, da feira foi o celeiro, o laboratório para o Brasil inteiro foi Feira de Santana. Foi aqui que começaram a formar a turma de assistente social, para trabalhar com as pessoas que iam morar ali. Então, precisa ter o envolvimento do social, né, para fazer esse elo de ligação de você sair do benefício e ir para o emprego. Quais vantagens eu tenho? Por que é melhor? Né? Então, é importante você ter uma política pública voltada a isso. É exatamente isso que eu ia falar. Uma política voltada à consciência das pessoas em relação à mudança de status, porque, querendo ou não, a comodidade gera muito esse reflexo. E se não tiver uma política pública para potencializar essa consciência, as pessoas tendem... Eu acho que é mais do que consciência, é medo. É medo. Quem é mãe e tem filho sabe o que eu estou falando. Ainda mais medo. Estabilidade, né? É medo. Porque aquilo ali, ela está mantendo alguma coisa dentro de casa. E fala, vou perder. Aí tem um marido que é opressor. Ele tem o salário e não bota um centavo dentro de casa. Por que hoje a maioria dos empregos a gente percebe a mulher trabalhando? Por que o retorno que eu tenho é que as empresas hoje preferem contratar a mulher, porque a mulher não pede demissão, fica no emprego. Sabe por quê? Porque ela tem um filho, ela é responsável pela família. E o homem fica pingando de salário de empresa em empresa. Tá aqui, aí a outra, o plano é melhor, ele muda. A outra pagou R$10 a mais, ele muda. A mulher não, ela persiste. Porque ela tem responsabilidade, porque ela tem família, porque ela tem filho, e ela fala, daqui eu não saio, tá me pagando, eu tô trabalhando, tá tudo bem. Então, e aí o Bolsa Família, o dinheiro, muitas vezes vai para a mão da mãe, né? Da própria mãe, vai direto para a mão dela. Né? E aí o cidadão, às vezes, recebe dinheiro dele e fala, não, se vira com o seu aí, o meu aqui é para outra coisa. Verdade.
Um dos pontos que está gerando muita problematização também são as bets, né? Sim. Inclusive está sendo um discurso abrupto sobre a maior causa de endividamento e desemprego o também. superendividamento. Esse é um tema do direito do consumidor e qual eu tive que lidar, porque professor de direito do consumidor. E eu falei muito sobre isso. Teve que virar lei. As pessoas não compreendem que quando algo vira lei não é bom. Tudo que é problema que vira lei é porque o problema se tornou tão grande que precisou ter lei para disciplinar. Então, o Brasil, superendividamento é lei. Olha o tamanho do problema que virou. Né? Inclusive, as últimas pesquisas sobre isso, além do BET, é a tal da... para emagrecer, o remédio para emagrecer. Monjaro. Uma coisa, uma febre, né? Como se fosse uma pílula anticoncepcional. Isso, e justamente entrando nesse consenso, a gente tem o seguinte ponto. Os trabalhadores hoje pararam de trabalhar para aumentar a sua renda em relação à jornada do trabalhador em plano de cargos e salários. Eles, na verdade, estão pagando para trabalhar justamente por esse superendividamento. Como é que tem sido, dentro da Casa do Trabalhador, essa política também de educação financeira, já que é um problema social e cultural brasileiro? Não temos. Infelizmente, esses 6 últimos anos de prefeitura, né? Nunca eu falo do que já passou, é uma coisa ruim. Mas se dependesse do que estava, ia até fechar a Casa do Trabalhador, entendeu? Então, Deus me colocou ali para, eu acredito, com a missão de restaurar. E a gente está aos poucos restaurando, né? Conseguimos, graças a Deus, colocar mais emprego, estamos conseguindo encaminhar a qualificação, mas, por exemplo, nós não temos psicólogo. Precisa ter a psicóloga na área organizacional. NR1 está chegando também, né? Exato, né? Questão mental, já está na norma. Né? Depois de muito tempo, né? Normatizou por quê? Problema. Virou um problema tão grande. Sabe por quê? Porque é tal da meta. E não é meta de vender 2.000, não. É meta de vender 10.000. Só que tem 10 pessoas no mesmo lugar, desse tamanho, num quadrado, que todo mundo tem que vender 10.000. Senão é demitido. Para quem não quer trabalhar ser demitido, não tem problema. Mas para quem quer trabalhar, a ameaça da demissão é uma coisa terrível. E aí, até que ponto isso vai? Perfeito. Né? Hoje, antigamente, a gente falava assim, pô, gerente de banco, né? Um emprego maravilhoso, né? Gerente de banco, ganha bem. Né? Era o prefeito, o padre, o delegado e o gerente do banco. Se duvidar, hoje a pessoa não quer nem ser gerente de banco. Verdade. Né? Porque para né? não sofrer psicologicamente, para não terminar internado e com consulta psiquiátrica. Porque a pressão, e até que ponto pode se pressionar, é evidente que tudo precisa ter disciplina. Então a geração jovem, hoje ela está rejeitando o emprego formal. Vai trabalhar sábado, começa aqui hora 8 horas, né? Não tem condição não. Para mim não tem como começar 8 horas. Para mim só tem se começar 10. Mas precisa ter disciplina. O ser humano, ele precisa ter disciplina, ele precisa se organizar. E aí não dá para você apagar a história do mundo. Porque você chega no CEO de uma multinacional, o cara ganha 300.000 por mês e ele fala, eu comecei como boy. Eu fui estagiário. Eu fui jovem aprendiz. Então não tem como você chegar hoje e dizer que você vai ser uma grande coisa na vida sem começar do básico. Perfeito. Com disciplina de horário de chegar, horário de sair, com carga horária para cumprir, a meta dentro da normalidade. Entendeu? Então essa disciplina é importante. Não que você vai terminar a sua vida ali, mas é importante você ter um berço de disciplina. Como é que vocês têm lidado também, aproveitando o gancho, com essa nova geração? Que a gente percebe muitos empregos, até para jovens. A gente tem um exemplo também do call center. O call center que é um lugar conhecido muitas vezes por facilitar esse primeiro emprego. Porque não existe experiência. Isso. Como é que vocês têm lidado também com isso? Vou dizer, esse emprego do call center, ele é para uns, eles colocam como terrível, para outros eles conseguem lidar com tranquilidade. Vai muito da natureza da pessoa. Mas eu vejo como uma primeira porta. De primeiro emprego. Se você não tiver uma natureza para lidar com aquilo, não é um lugar que você vai ficar muito tempo.
Você tem que dar ali e partir para outra coisa. Mas se você está lá universitário, está querendo ter seu dinheirinho na mão, né? Então você arranja um emprego ali, você vai ter seu dinheiro na mão, né? Porque tem tempo para atender, né? E fica lá na torcida de depois do... Você me dê a nota, gostou do atendimento? Por favor, você pode dar nota para mim. Olha, antigamente eu não gostava disso, mas depois de trabalhar nessa área, todo mundo que me liga é para vender alguma coisa. Boa tarde, como vai? Ó, você não vendeu para mim, não vai vender pro próximo, viu? Aí ela falou, que bom que você falou isso comigo, porque as pessoas tratam mal. Verdade. Quem está ali é um ser humano. As pessoas tratam mal. Você liga para reclamar de alguma coisa aqui. Aí você está aborrecido com a empresa. Você está retado, que nós somos baianos, né? Você está retado, mas o funcionário lá não tem nada a ver. Né? Então, a gente muda de... Vai mudar para melhor é bom. Né? Então, hoje eu tenho muita paciência para falar com o pessoal de call center, que eu fico, será que isso é de feira? Porque capaz de ser até uma vizinha minha que tem lá falando, né? Conversando com a gente, querendo vender alguma coisa. E por incrível que pareça, às vezes que eu atendi, a pessoa reduziu R$10 a minha conta e me deu mais benefício no celular. Eu falei, que vou reclamar de quê? Não fica resistindo a isso não, né? Tinha uma menina que ligava para mim, olha, o seu carro está com tantos anos, o senhor precisa trazer para revisão. Eu ficava retado. Eu digo, minha filha, você acha que eu vou esquecer? Resultado, eu esqueci. Pronto. E agora toda vez eu chego lá e falo de cá, avisa a menina para não deixar de ligar, viu? Porque se por causa dela que a gente não perde a garantia do veículo. Então a gente precisa dar valor ao trabalho das pessoas, que está do outro lado do telefone. Se você diz que está retado com a empresa de água, de energia, descarrega no primeiro funcionário que aparece com o nome da empresa aqui no crachá, que não tem nada a ver. Eu quero conhecer um pouquinho também dos bastidores, né, da história de Magno. A gente está falando um pouco da casa do trabalhador, mas fale um pouquinho, Magno, da construção da sua profissão, né, do seu legado, do que você tem construído na sua vida profissional. Nos bastidores, tirando o crachá. Tirando o crachá. Bom, eu sou advogado, né? Sou advogado e me formei e vim para a feira. A minha família já tinha empresa aqui há muitos anos, era um tio meu, que tinha retífica e tal. E eu vim pra cá, a verdade é que eu vim pra cá, que eu disse, eu nunca vi tanta mulher bonita nessa cidade. Foi o motivo que eu vim pra cá. A verdade tem que ser, eu sou pastor, e pastor tem que falar a verdade, né? Então, eu disse, rapaz, eu nunca vi tanta mulher bonita nessa cidade, eu quero morar aqui. Aí eu falei com meu pai, eu quero morar em Feira, mas morar em Feira, vou, cidade ótima. E muitas primas, né? Eu digo, rapaz, tem mais de 20 primas aqui. Cada prima conhece 10 amigas, então o lugar que eu ficar era aqui. Novinho, recém-formado, pronto. Mas aí eu comecei a trabalhar em coisas que eu fui amigo da escola, no Assis Chateaubriand, porque a família Felsenburg tem um legado na área de educação, e de lá eu fui professor de cursinho, depois professor da faculdade. Né? Então, esse legado de ensino sempre foi muito forte. Tanto que esse meu chamado de pastor, o pastor tem que ensinar a palavra de Deus. Instruir, instrução, a palavra é uma instrução. Então eu continuo sendo professor no meu chamado pastoral, porque precisa ensinar, conforme a palavra que está escrita. Então, a minha vida, aí eu saí candidato a vereador, fiquei muito tempo no PROCON, por isso que eu falo do superendividamento, né? Então aqui a gente tinha uma ação muito forte na área do consumidor. O PROCON de Feira era respeitado no Brasil, porque a gente tinha uma postura aqui bem forte na área do consumidor. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre respeitei as empresas. Porque eu dizia, eu não sou Secretaria da Fazenda. Meu papel não é arrecadar multa, não. Meu papel é resolver problema e evitar que problemas aconteçam. Então, a gente tinha uma postura de entrar com ação na justiça, tiramos uma propaganda de Ivete Sangalo da televisão, em horário nobre, que era do Jornal Nacional, porque Ivete fazia uma propaganda de uma cervejaria que uns jovens corriam atrás, passavam uns jovens e um monte de senhora idosa correndo atrás desse jovem, de andador de cadeira de roda. Eles entravam no frio, saiam na praia, ele saía do lado de Ivete e dizia assim, a boa é a nova. Aí, quando eu vi isso, eu disse, rapaz, que maluquice é essa? A boa é a nova? Então a Ivete é a nova, Ivete é a boa. E as velhinhas não prestam para nada. Eu digo, peraí. Preparei uma notificação, aplicamos uma multa administrativa na skin.
o Jornal de São Paulo, Folha de São Paulo, o Jornal à Tarde fez a matéria, Folha de São Paulo fez a matéria, a propaganda saiu do ar na hora, porque aquilo foi uma violação, propaganda ridícula, um desrespeito. Na época já tinha o Estatuto do Idoso, teve uma falta de... Então, essas coisas de propaganda e marketing tem que ter limite, né? Tem que ter um bom senso nesse processo. E aí o PROCON de Feira ficava assim, né? Sempre eu ia às reuniões representando Feira de Santana, nas reuniões nacionais, em Brasília e tal. Então Feira sempre estava ali nessa questão do consumidor, caminhando bem e pressionava os fornecedores, quando sabia que era PROCON de Feira, resolvia tudo. Todo mundo queria resolver, ninguém queria procurar resolver o problema. E isso aí foi uma coisa ótima, né? Porque acabou que a gente realmente atendia milhares de pessoas e resolvia 80% de tudo. De tudo. Então, com isso, ficou muito registrado esse meu tempo que eu passei pelo PROCON, que foi de 2001, mais ou menos, até 2010. Foram 10 anos. E você também pegou a pandemia como diretor do trabalho em Salvador, não é isso? Isso, eu tive essa oportunidade. Foi o momento mais desafiador para você? Foi difícil. Foi difícil, eu estava em Salvador, lançamos lá para o prefeito da Semineto o programa Qualifica Salvador, porque, de novo, cheguei lá, não tinha qualificação, mas diferente de Feira, Salvador tem dinheiro. Salvador tem recurso público para você fazer as coisas, né? E em Feira de Santana a gente não encontra isso. Não é porque a gestão não tem recurso, não tem. Né? Porque a cidade é desse tamanho, mas o orçamento não é compatível com o tamanho da cidade. Já Salvador, não. O prefeito, o que ele meter a mão para fazer, ele faz. Porque ele tem recurso para fazer. Com a questão do... analisando o orçamento, com responsabilidade. E aí a gente lançou a qualificação lá, Qualifica Salvador, com o Senai e o Senac. Né? Entrou a pandemia, a gente comprou chip. Foi o primeiro curso de qualificação online do Brasil. A prefeitura deu chip para os meninos botarem no celular e assistir a aula. Olha que legal. Foi. Porque, inclusive, o chip era mais barato que o transporte. Foi uma economia. Né? E aí a qualificação a gente manteve. Foi modelo também, porque o Senai e o Senac tiveram que virar online, assim, tudo muito rápido, porque não podia parar. E muitos supermercados abrindo, porque na pandemia o povo foi para casa, só ia para farmácia e supermercado. E foi aí que minha paixão pro supermercado, inclusive, aumentou, porque eu nunca podia ir pro supermercado. Eu adorava pro supermercado. Porque não tem shopping, bora pro supermercado. Então a minha alegria era ir no supermercado. E isso ficou, viu? Que eu continuo adorando ir pro supermercado. Não gosto muito porque o preço aumentou muito. Aumentou demais. Mas a alegria é o supermercado e a farmácia tudo lotada. Quer dizer, engraçado que não podia abrir nada, viu? Mas as farmácias lotadas, o supermercado cheio de gente, o ônibus lotado de gente, mas nada podia abrir. E as indústrias todas funcionando. As indústrias todas funcionando. Nenhuma indústria parou. Inclusive que tinha 3 turnos. Então foi um negócio muito mal organizado. E o nosso SIM lá em Salvador, o SIM, também não parou. A gente parou só uma semana. E aí botou o Face Shield, botou uma tela aqui na frente, fizemos o agendamento online, acabou a fila, que era o meu desafio, porque em Salvador, diferente daqui, 7 horas da manhã que a gente começava. Eu chegava lá 10 para as 7, tinha 300 pessoas na fila. E tinha gente que dormia na fila. Tive que trazer a polícia para madrugada com a guarda municipal para evitar assalto. Então foi um processo lá e graças a Deus tudo certo. Inclusive na pandemia a gente empregou muita gente. Coisa boa. Ainda falando do trabalhador, né, e falando dessas possibilidades dentro do mercado de trabalho, quais são os principais motivos hoje que um trabalhador ele não é chamado? Onde é que o trabalhador, o candidato, ele mais erra no momento de buscar uma vaga? Olha, na verdade, antes disso, nós temos um grande problema que se chama a empresa exigir experiência comprovada de carteira. Isso é uma coisa que a gente precisa falar. Porque isso está me acabando. Tem um monte de emprego, experiência comprovada em carteira. 6 meses, aí a pessoa, eu quero trabalhar. Você viu, o cara é bom, tem um perfil bom. Eu quero trabalhar, eu preciso sustentar minha família. Eu quero trabalhar, mas não tenho como encaminhar. Aí a gente está tentando fazer, se tiver um certificado de curso de qualificação para substituir pela experiência,
que a empresa vai e treina lá dentro. Mas já treina assinando a carteira. Entendeu? Então a gente está tentando isso, mas assim, vocês podem ajudar nisso, porque divulgar isso precisa começar a mexer, porque vai chegar uma hora que vai ter empresa em feira que não vai abrir. Vai ter delicatessen que não vai abrir, porque não tem um padeiro. Porque feira ela é muito forte na área de padaria, na área de farmácia, na área de supermercado. Então são setores que sempre estão contratando, e vai chegar um momento de você não ter um garçom para lhe atender. Quando você chegar num lugar que você vê o dono servindo, é porque não é porque ele é porreta, não. É porque ele não tem quem bote ali. Entendeu? O dono gosta de vir lhe atender, mas às vezes é necessidade. Então, um da delicatessen de feira falou assim: eu não consegui contratar a menina da limpeza, botei uma máquina para lavar os pratos, né? Porque eu não consigo. E já imaginou você chegar num lugar não tem quem faz? Então, vai fechar. Então, a gente está fazendo um convencimento. Se a pessoa tiver o curso, se a pessoa tiver um currículo em outras áreas de experiência, mas não na sua, porque mostra que o cara é trabalhador. O cara tem 10 anos na Pirelli, mas quer trabalhar no comércio. Mas ele tem 10 anos de Pirelli. É um excelente funcionário. Mas traga ele para cá. Né? Perfeito. Então a gente tem conseguido. A entrevista hoje, a gente antigamente tinha uma pessoa até para orientar sobre entrevista, mas a gente começou a perceber que em relação ao RH na hora da seleção, a situação ficou tão difícil que eles começaram a flexibilizar muita coisa. Porque antes a gente dizia assim, né? Não vai de chinelo, né? Se organize, bote uma calça, né? Dá uma penteada no cabelo, né? Vá organizado e tal. Mas o momento agora é outro. O momento agora é o perfil. Você trabalha onde? Você trabalha com o quê? O salário aqui é tanto, a jornada aqui é tanto. Né? Um trabalhador que esteve aqui, que veio de São Paulo, ele falou: empresa nenhuma em São Paulo mais contrata sem dizer o que é. Quando você fala que quer, ela manda um zap para você, dá tudo. Quanto dia você trabalha, qual a jornada, qual o salário, qual o plano de saúde. Caso, entendeu? Tudo está escrito? Pronto. Se quiser, pode vir, senão fica aí. Já dá logo um roteiro do que é a empresa, do que você vai fazer e como é que vai ser feito. Para você não perder o tempo de chegar lá, porque aqui hoje a gente tem feito seleção lá dentro, que o trabalhador também abre espaço para a empresa fazer seleção lá dentro, para evitar levar para a empresa. A empresa chegar aqui, selecionar 20 pessoas, encaminhar para o processo seletivo, chegar no processo seletivo da própria empresa já para assinar 15, e no dia de começar a trabalhar aparecer 5. O cara desistiu de um dia para o outro. Acontece muito. Entendeu? E já trazendo esse ponto, né? A gente já tá chegando ao fim, mas a conversa tá boa, viu, gente? E ainda mais que a minha área. Eu sou contadora e gosto da parte de pessoas. Aqui a conversa por umas 2, 3 horas assim, papo brincando aqui. Já trazendo para essa parte, né? Da falta de pessoas dentro do ambiente de trabalho, Sim. por essa qualificação, a chegada da inteligência artificial. Sim. Né? Que é um outro pressuposto que a gente tem trazido para uma carreira aí gigantesca sobre trocas operacionais, né? Trabalhos repetitivos tendem a serem exterminados por uma produção otimizada e pessoas mais estratégicas, mais, processuais vão ser mais necessárias. Operando o sistema. Isso. Como é que tem sido a visão da Casa do Trabalhador frente a essas novas tecnologias? Olha, ainda não é perceptível essa mudança nesse universo nosso local. Então, cabe ao gestor, que sou eu, que apontar. Por exemplo, nós vamos lançar amanhã ou segunda-feira a parceria com 7 Senados. 160 modalidades de curso online. Tem até de avião, para dirigir avião aéreo. Claro que é uma coisa básica, né? Não é o curso de piloto. Né? Porque o 7 Senados trabalha com transporte. Né? Tem do curso de Libras, tem tudo. São 160 modalidades. Cargas horárias variadas. Né? 7 Senados, certificado, tudo bonitinho. E todos esses cursos que a gente observa online tem IA. Né? Para o cidadão já ter uma noção de como funciona.
E toda vez que eu uso a IA no serviço de alguma empresa, sempre no final a pergunta, você foi bem atendido? Por quê? Porque ele é para substituir, entendeu? Se está resolvendo, a Coelba mesmo, o IA da Coelba é bom. Tudo que eu quero resolve. Então, evita ir para o atendente. Né? Já tem outro que é telefonia, que você quer falar com a pessoa e não consegue. Porque ele joga pro IA de cá. Você pensa que não é o IA de novo, você joga pro... No final ele fala, muito obrigado e tchau. Né? Então, alguma coisa sempre vai ser necessário o ser humano, sempre, não tem como. Mesmo que seja para operar o sistema, você tem que ter. Você teve indústria de biscoito em feira que automatizou muito e as pessoas ficam preocupadas, a gente vai perder o emprego. Não, mudou, foram fazer outra coisa. Perfeito, essa é a ideia. Foram fazer outra coisa. Então, não veio para demitir, veio para mudar. Vai mudar a rotina. Você fazia isso, agora você vai fazer isso. Entendeu? Então, a gente precisa passar. Mas o Brasil, ele não é referência nesses ajustes, infelizmente. É igual a bancarização. Você pega toda a população baixa renda e dizer, agora você tem um cartão de crédito com conta no banco. E o empréstimo é na máquina. Porque quando você vai no caixa eletrônico da agência, quando você vai querer saber seu saldo, aparece empréstimo. Clique aqui. Que loucura é essa? Por isso o superendividamento. Perfeito. Porque ele vende uma coisa para quem não está preparado. Parcela é R$30. Tome 500 e pague 10 de 100. Empréstimo consignado. Você entendeu? Então hoje os aposentados, né? Hoje mesmo ligou uma para mim, desesperada, né? Renova o empréstimo, ela não sabe o que foi, não pediu dinheiro. Para 5 anos de prestação, 5 anos de prestação. Né? Então, o Brasil foi bancarizado, bancarizou, todo mundo entrou no sistema financeiro. Todo mundo entrou no seu. O cara vende pipoca, ele está no sistema financeiro. Ele tem conta em algum lugar e tem um cartão. Só que não preparou a população para usar. Então, essa tecnologia de automação, apropriar, vai ter que ter um preparo cultural. Porque senão a gente vai sofrer nesse desgaste de transição. E, para fazer minha última pergunta e passar para a Gil, os índices, né? Como é que está a Feira de Santana enquanto índice de desemprego, enquanto índice também de empregabilidade? Como é que a gente fechou o ano de 2025? Fechou no saldo positivo, 2025, mas esse ano uma coisa que me preocupa muito é o comércio. Eu disse isso em um outro programa de rádio. Toda vez que o setor alimentício pressiona com preço, né? Você chega no mercado, está tudo mais caro, o comércio recolhe. Porque em janeiro sempre o saldo é negativo. Porque demite muito em dezembro, contrata e demite. Mas em fevereiro a gente teve um saldo negativo de novo no comércio. Isso nunca aconteceu. De ter um saldo negativo 2 meses seguidos. Então, isso é uma coisa que acende. Aí, paralelo a isso, você me perguntou. Superendividamento, BED, caneta, preço. Entendeu? Eu comprava um negocinho para meu filho que era R$20, foi para 30. Um negócio para botar num leite para misturar. Era 20, foi para 30, aumentou R$10. Então a gente fica, né, sem compreender que rumo é esse. E gera uma certa... E aí o comércio não come a pizza, não compra a roupa, não compra o sapato, porque apertou, você tem que viver. Viver, você tem que comer. Apertou o carro, o comércio é o primeiro a sentir o baque. Né? Então eu acho que precisa, infelizmente, a última grande empresa que chegou em feira foi a PepsiCo, que foi no governo Paulo Souto. Os 20 anos que está aí até hoje, a gente não teve uma grande empresa para gerar aqui 300, para não ter. Precisa ter mais injeção de recursos na cidade. Precisa ter. Público, privado, do que seja, precisa ter. Uma duplicação do anel de contorno. 200 milhões de obras. Tem 5 funcionários ali cavando um buraco ali do lado da coisa. A gente não vê nem aquela mobilização, né? Não tem nada. Uma semana trabalha e fica 2 semanas sem ninguém vir. Então, precisa ter, engessar a cidade, tem que compreender
e o prefeito procura fazer muito bem isso, mostrar a importância da cidade, mas é necessário o governo estadual, o governo federal, porque a cidade por si só se vende. Tem energia, tem água, tem transporte e tem internet. Eu fui secretário dessa parte, então eu vendi a cidade. Né? A cidade se vende, porque ela tem 3 BRs, próximo de Salvador, que isso não é ruim, é ótimo. Maior entrocamento. Né? Você vê as empresas de transporte, tá tudo aqui. Tá tudo aqui, tá todo mundo aqui. Hoje você pede aqui um produto em determinado site, com 3 dias está na sua porta, porque eles já estão aqui. Né? Compreenderam já a importância de feira. Mas a gente precisa sentir mais essa questão do volume de dinheiro na cidade, precisa aumentar. Antes da gente finalizar, a Prefeitura de Feira realiza no próximo dia 8 de maio, a partir das 13 horas, um leilão eletrônico de bens inservíveis do município. Os lances já estão abertos e a participação é totalmente online. São veículos, motocicletas, mobiliário e eletrônicos organizados em lotes. Visite os bens na Avenida Riachuelo 869, no bairro Baraunas e no estádio Joia da Princesa. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando. Para a gente finalizar, Magno, considerações finais, expectativa aí para esse segundo semestre, né, que a gente já se aproxima ali de 2026. Não, todo dia tem trabalho chegando. Porque eu pedi para a dona Beatriz, que trabalha comigo, eu preciso escrever. Todo dia tem trabalho chegando, porque o jogo é do governo. Sim. E o trabalho chega aqui. Então, todo dia tem trabalho chegando. Precisa botar. Aí ela escreveu, graças a Deus ninguém reclamou, porque tem um ciúme, né? Tem ciúme. Aí, bote aí. Todo dia tem trabalho chegando. Eu espero que também todo dia tenha. Agora, com o SESC Senat, eles deram um QR Code pra gente. Quem é pegar nesse QR Code, o curso é de graça. Então a gente tem curso agora o ano todo, acabou. Mas é online. A minha esperança em Deus é que tenha também o presencial. É importante o presencial. Dentro, eu não posso fazer mais curso como eu fazia antes. Curso por curso. Hoje o curso tem uma empresa chegando em feira. Qual você precisa do quê? Eu vou contratar 20 pessoas, mas eu vou treinar aqui 20 pessoas para você. Quando você for abrir, o pessoal vai trabalhar com você, tá certo? Tá certo. Pronto. Tem que ser assim, hoje você tem que ser mais assertivo, né? Porque é dinheiro público, né? Então precisa ser mais assertivo. Então a minha perspectiva é que a gente consiga alcançar essa meta. E é isso, agradecer. Senhor Magno, foi um momento muito bacana. Fiquei extremamente feliz de me sentir representada, né, no que tange a parte do trabalho, que é uma área de atuação minha também. Né? Sou contador e faço direito atualmente. Sim, então, contato com empresários e com os trabalhadores do vínculo CLT o tempo inteiro. E que bom que trouxemos em mesa assuntos pertinentes para a Sociedade de Feira de Santana. Agradecer à Prefeitura de Feira de Santana, no comando de José Ronaldo, pela parceria. E é isso, Gil. Mais um episódio entregue com sucesso. Exatamente. Agradecer também a Magno, essa disponibilidade aí. A gente ficaria mais umas 2-3 horas aqui conversando facilmente aqui. Tem que beber muita água. Mas agradecer aqui, agradecer a você também que nos acompanhou em mais uma noite de podcast. E lembrando, a gente também está na TV Feira todos os dias, toda segunda, a partir de 1h30 da tarde. Acompanhe também a gente por lá. E é isso, Clara. A gente vai ficando por aqui. Tem um encontro marcado na próxima quarta. Valeu! Valeu! Abraço! A Prefeitura de Feira de Santana realiza no dia 8 de maio, às 13 horas, um leilão eletrônico de bens inservíveis do município. Os lances já estão abertos desde 14 de abril e a participação é totalmente online. Entre os itens disponíveis estão veículos, motocicletas, mobiliário, eletrônicos e materiais diversos organizados em lotes. Os interessados devem visitar os bens na garagem da Prefeitura e no estádio Joia da Princesa. Acesse o portal no site oficial e participe. Prefeitura de Feira. Todo dia tem trabalho chegando.